Perfeito. E agora já entrando nas empresas que vocês gostam, que a gente citou aqui por alto, né? Esse método BEST de vocês. Tem como entrar em mais detalhes o que significa o BEST, por que vocês chegaram nesse acrônimo e não, por exemplo, tem lá um BEST com um V de varejo, né? Ou besta, né? Com o A de agro. Já sugeriram pra gente o A do agro. Pode ir. O BEST, ele foi nascendo de uma forma totalmente natural e depois a gente pode até falar do oposto do BEST. Quem criou o acrônimo? A primeira pergunta Cara, aqui. Foi um seguidor? Foi um A gente aluno. queria É sempre um aluno. Falei, Ele sugeriu caraca, lá. você é um gênio. A gente até Gênio. mandou um livro, mandou um monte de coisa pra ele. Falei, cara, muito boa a sua ideia. Pegando E aí a gente 2019. tem os setores Foi. que a gente não gosta de passar perto, que a gente chama... O BEST são setores à prova de balas. Os que a gente não passa perto são setores à prova de Barce. A gente tentou criar um acrônimo para eles, Não mas deu não certo. dá certo. Ficou horroroso. Mas, o BEST nada mais é do que bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. São empresas que, ou melhor, são setores com uma maior previsibilidade, como você estava falando, e eu acho que essa previsibilidade na geração de fluxo de caixa é o que elimina essas oscilações excessivas. Então, existe até uma métrica de mercado que é pouco usada, mas é o beta, né? Então, você sempre vê a variação de uma empresa em relação ao índice. São tipicamente empresas de beta baixo, ela não tem... elas são empresas, são setores, aliás, de margens altas, protegidos relativamente, então com altas barreiras de entrada, poucos concorrentes por consequência disso. Você tem alguns desses setores que são praticamente duopólios ou triopólios aí. E essa previsibilidade no fluxo de caixa é o que, na última linha, vai te trazer a previsibilidade no dividendo que você vai botar no bolso. Né? Então, a gente gosta desses setores porque eles tendem a ser muito mais imunes a crises. Eles não vão participar, geralmente, daquele oba-oba no momento de alta. Né? Vai então, subir 100% no ano. Dificilmente. Pode acontecer, mas eu acho que seria muito mais uma exceção do que a regra. Então, quando a gente olha aquela farra que estava ano passado dos IPOs, empresas sendo precificadas a múltiplo de receita, sem olhar o que estava abaixo disso, empresas sem lucro, enfim, com preços exorbitantes, contando que o futuro fosse ser brilhante. A gente não compra futuro, a gente compra presente. Né? Então, essas empresas, elas são empresas mais tranquilas. Você pega, por exemplo, transmissoras de energia, contratos de longuíssimo prazo, ajustados por inflação, né? E isso traz uma segurança para um investidor. Então, você está falando de colocar, você que falou, né, de colocar o pé na renda variável ali através do fundo imobiliário, mas o próximo passo natural é o dividendo, porque esses setores eles acabam te trazendo uma tranquilidade e fazem com que você possa dormir tranquilo com as suas ações. É o que a gente mais gosta de fazer. Você pega aqui exemplos nossos, vai viajar 10 dias sem abrir home broker, sem preocupação. Eu não quero saber se está valendo mais ou menos. Se estiver valendo bem menos, eu vou comprar muito mais que eu vou aproveitar. Enfim, é isso. Mas isso que você disse, né, de talvez não suba 100%, já aconteceu. Principalmente, a gente não tem ressalvas em investir em estatais, por exemplo, que são empresas que, as estatais que nós temos, estão no BEST, né, a maioria delas, e o fato de serem estatais e terem um risco político embutido, obviamente, que o mercado embute também um desconto maior. É o que o pessoal está querendo saber aqui no chat, eu ainda não Então, por exemplo, a Eletrobras está assim na minha carteira, ó, segurando tudo, uma alta de 70% desde o ano passado. Então, assim, você consegue encontrar boas oportunidades também que vão multiplicar. E, obviamente, isso passa por você comprar bons preços. E, de novo, isso não acontece quando tudo está né, indo muito bem. Então, Mas você sabe avaliar. quando passa esse oba-oba, na verdade, acho que nas ações, quando você faz metas em número de ações. Eu acho que para o pequeno investidor isso conta muito. Então, o cara fala assim, quanto que eu quero receber mensalmente dessa empresa aqui? Então, ele, sei lá, ele fala R$3.000. Aí ele começa... Se você olhar por esse lado, mas quantas ações eu preciso ter dessa empresa que paga dividendos há mais de 20 anos consecutivos, sempre nos mesmos períodos? Quantas ações eu preciso ter dessa empresa para atingir
esses 3 mil reais por mês. Aí ele vai lá e faz uma conta. Preciso de, sei lá, 10 mil ações. Você começou a comprar 100 ações, o jogo já vira. Porque você vai querer sempre, primeiro, torcer para cair, porque você vai comprar mais com menos dinheiro. E segundo, você sempre vai estar de olho no dividendo que você vai estar recebendo. Porque o próximo aporte seu vai ser aporte mais dividendo. Então, você vê que é uma constituição, assim, não acaba. Você começou a comprar, automaticamente você já vai ser elegível ao próximo dividendo. Mês que vem você vai botar lá de novo o mesmo aporte, ou um pouquinho maior, mais o dividendo. Então, assim, você vê que a bolsa por si só não enriquece. O que enriquece é o seu trabalho, a bolsa vai lá e multiplica. Uhum. E quando você tem essa meta em número de ações, tudo fica mais tranquilo, parece. Porque você vai encarar essas baixas como um baita movimento. Você fala, pô, o que eu pagava 50 reais, agora eu pago, sei lá, 25 e compro 2 ações. Porque você pega o investidor tradicional, o que ele fala? Ah, eu tenho 50 mil reais em Petrobras. Você não tem 50 mil reais, você tem X número de ações, X quantidade de ações. Essa é a mentalidade. Você pergunta para o Barsi, para o Luiz Alves, para todos esses grandes, quanto você tem de tal empresa? Até porque eles pagaram em diferentes etapas, então eles nem sabem exatamente. Exatamente, todo dia isso muda. Então, a mentalidade do sócio é diferente. Uhum. É muito diferente. E o sócio, quando ele vê aquele ativo de qualidade caindo, ele vai querer comprar mais. Ele não vai vender, pô. Engraçado. Se ele conhece e sabe que é bom. O Barsi, por exemplo, se você pergunta para ele qual que é a maior empresa hoje da sua carteira, ele não vai falar Unipar. Em valor financeiro, sem dúvida nenhuma, é Unipar, mais de 40% por conta da valorização dos últimos 2 anos. Mas ele vai falar, não, Klabin, porque eu tenho 70 milhões de ações da Klabin, agora 75 milhões de ações. É a empresa que ele tem maior quantidade de ações. É assim que ele pensa, é automático. Então, você pergunta para ele, ele fala, não, Klabin, é que eu tenho mais ações. Tá? Ele não pensa no valor financeiro daquilo, né? Então, realmente quando a mentalidade do investidor, ela vira uma filosofia de vida. A gente vai no shopping e tal, deixo às vezes de comprar algumas coisas, porque, bom, isso aqui, quantos bancos do Brasil eu poderia comprar, exatamente, com isso aqui, com essa bolsa, enfim, então você começa a mudar a sua mentalidade também, a mudar o seu comportamento pessoal, quando você investe dessa maneira, é muito, muito engraçado. A sua avó tem home broker? Não, porque ela deixou comigo. Ela nem olha. Ela olha a cota quando não, tá valendo. Pois é, a sua avó é muito mais investidora do que a grande maioria. Não, com certeza. Mas você falou isso de deixar de comprar as coisas quando o Bruno começou quando eu comecei a entender sobre investir em bolsa e tudo, a gente economizava muito, muito dinheiro na época e o Bruno, ele tentava materializar isso pra mim, né? E aí ele falava, isso daqui dá pra gente comprar, é como se você estivesse comprando uma parte da empresa. Uhum. E aí virou uma máxima lá em casa, isso daqui dá pra comprar não sei quantos Itaú. Aí a gente passava, eu sou dona de um pedaço de Itaú, porque antes eu não entendia. Agora eu tô sentada aqui há 1 ano ouvindo falar disso, né? E antes também o Bruno fez viver de renda e tudo, eu já sei bastante. Acredito que eu sei mais do que muita gente imagina, mas de fato foi uma forma de materializar, porque eu não tinha ideia. E era isso, né? Deixava de fazer as coisas para comprar a ação da Itaú na época, que era... Isso é prioridade, e foi isso uma ter prioridade. A gente comprou muito Itaúsa durante a fase do governo Dilma, e foi uma fase que inicialmente os preços estavam caindo de maneira muito forte. Então, quando a gente sentava para se reunir, eu focava nessa métrica da quantidade de ações. Porque se fosse mostrar o dinheiro, tava menor. Exatamente. Como é que ia fazer, né? Pega nas ações, a gente é mais dono agora. E a gente abriu mão de muita coisa lá atrás para poder investir. E nessa época foi muito bom, porque depois a bolsa começou a subir. Então tinha um preço médio, sei lá, R$6, Itaúsa foi para 10. Só que o dividendo, né, se eu fosse pegar, quando ela tava 10, tava pagando, sei lá, uns 10%, só que eu tinha um preço médio tão mais baixo que o meu dividendo relacionado a esse preço era quase 20. Exato, se você vende essa ação, nada mais você vai conseguir encontrar outro investimento que tenha não teria esse retorno, eu não teria esse retorno. E era engraçado porque a gente mudou de casa, a gente morou, nossa primeira casa junto tinha 23 metros quadrados. Caramba. E era num prédio do Exército, começou a cair. Porque o Bradesco, né, que tá caindo em bolsa agora merecidamente, fez uma obra e tirou uma pilastra. Eles eram o primeiro andar, o prédio era o segundo. E começou a cair os apartamentos todos. Literalmente. A gente foi obrigado a se mudar por conta disso. O corredor tava fazendo assim, ó.
Tipo, Não usava- indenização, alguma Mas você coisa? Não, sentia, a assim, gente- tipo... Indenização. Era Tá do lá até exército, hoje aquele né? negócio lá. E era do exército Era também. O do exército tá lá exército. se vendo com o banco pra ver o que vai fazer até Caramba. hoje. Porque a Deus. gente voltou lá algumas vezes e tá igual, né? Tá abandonado. E a gente mudou pra uma casa do exército que era muito maior. Primeiro que a gente morou nessa casa porque era uma casa que ninguém queria, tava Uhum. vaga. O aluguel era muito baratinho e a gente foi pra lá pra poder investir mais. E quando a gente mudou, nós saímos de um espaço de 23 metros pra uma casa que tinha uns 100 metros. Então sobrou muito espaço vago. Aí a gente não comprou nada. E não Não tinha compramos. sofá, não tinha nada. Hoje em dia. Mas o tinha pessoal- Itaúsa. Tinha. Itaúsa. Itaúsa. Era isso. Era mó caro. Era não sei quantos Itaúsas. Mas era exatamente isso, porque a minha avó chegava, né? Não era investidora ainda. Desesperada. E falava assim: compra um sofá pra essa casa. Daí eu chegava pra Malu e falava: e aí, o sofá pra receber as visitas ou vamos comprar mais Itaúsa? E sempre ganhou Itaúsa no final das É, contas. é E hoje a bom. gente pôde comprar um sofá muito melhor A gente comprou 7. por conta dessa É verdade, pra mobiliar lá em nossa tem casa 7 no casas. final.